Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora bem-vindos a mais uma edição Tudo em Toronto, dia 28 de maio do ano 2026. Já há 6 anos que estamos a fazer estas programações aqui no Go Live TV, com o Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre, falando de política mundial, mas principalmente portuguesa e também aqui do Canadá, que essa é a maior parte que eu gosto imenso de falar. A todos vocês, muito obrigado. Estamos aqui, está um dia lindo, estamos aqui no meu quintal da casa, pronto para fazermos uma programação mais chegada a você, está bem? Mais ao natural. De maneira que quero dar as boas-vindas e hoje, meus amigos, vamos falar de uma grande festa que também vai aqui acontecer em Brampton, que é a Lusofonia. O nosso amigo Eduardo Vieira, que está a organizar, ele é que é o fundador desta festa, já está a ser feita há vários anos, tem tido um sucesso extraordinário e iremos falar disso. Iremos falar sobre o crime aqui no Canadá e principalmente aqui na cidade onde eu moro. Quando eu vim para o Canadá, a nossa cidade tinha à volta de 18 mil pessoas e era raríssimo ouvir-se falar no crime. Hoje, a cidade onde eu moro tem para cima de 700 mil habitantes, de maneira que o crime aumentou, mas vamos a uma coisa, vamos falar nisso, porque o crime, embora tenha aumentado, mas mais criminosos também estão a ser apanhados, que é o caso daqui de Brampton. Irei desenvolver depois na parte a seguir, está bem? Também o crime vamos falar sobre a Honda, uma fábrica de carros da Honda, que eliminou um projeto bastante grande, iremos falar nisso também. E também quero dar os parabéns ao Caraçaga, onde eu mais a minha esposa também tivemos a sexta-feira passada no Clube Português de Mississauga a assistir ao Caraçaga. Pois nós iremos passar algumas imagens, a entrevista com o Jorge Moucelo, a entrevista também com outras várias pessoas ali, seja o vice-presidente, o Ricardo, e também com o Angie Câmara. De maneira que iremos passar essas entrevistas e também com portanto, com outras pessoas que lá estavam presentes, que é bom nós sabermos o que está ali a passar, é bom que a nossa cultura esteja sempre ativa, pois essa é a finalidade dos clubes, manter a nossa cultura, dar a conhecer a nossa gastronomia, dar a conhecer tudo o que é relativo e a história também. E também dar os parabéns ao Andrew, que ele fez um bom trabalho na apresentação, tanto em português como em inglês, e falar um bocadinho da história de Portugal. Isso é interessante. Fez-me lembrar a mim, quando eu era mais jovem, que fazia o cara Brampton, que era a mesma coisa. Falávamos da história de Portugal, falávamos o que se passava com Portugal e o que é bom visitar Portugal. Por isso, hoje Portugal está dos países do mundo a ser mais visitado e, portanto, e também a desejar que as pessoas vão para aquele lugar a visitar. Também, dia 13, meus amigos, dia 13 deste mês que vem, em junho, vai ser a parada do Dia de Portugal pela Laiuna, patrocinado pela Laiuna. É o Dia de Portugal, o Dia das Comunidades Portuguesas. Os ex-veteranos também vão estar presentes. E eu já agora aproveitava para que todas as pessoas que são, portanto, militares, que foram militares, os ex-combatentes, que ainda estejam vivos, por favor, se façam parte desta parada. Às 8 horas da manhã, estejam no Oakwood, em Toronto, Oakwood e St. Clair Avenue, para fazerem parte desta grande parada. E também aos familiares que queiram fazer parte e homenagear os seus entes queridos já falecidos, que foram militares também, pois façam parte. Eu lá estarei para comandar à esquerda, direita, de maneira que, se quiserem honrar os vossos antepassados, pois, por favor, façam isso, porque é bom e é bom o trabalho também. Estamos a ver se arranjamos uma entrevista para a semana que vem com o presidente da ACAP, que é a Associação dos Clubes Portugueses da Província de Ontário, para ver, para falar, para ver como é que as coisas estão a decorrer, porque afinal de contas é um trabalho bastante exaustivo e está a ter um grande sucesso já há uns anos, e o Joe Eustáquio, o nosso comendador Joe Eustáquio, tem realmente feito um bom trabalho.
Mas, meus amigos, iremos falar um pouco mais sobre outras coisas, mas entretanto agora vamos a um pequeno intervalo e depois voltaremos novamente para desenvolver estes temas. Até já. Join us in this year's Portugal Day Parade, organized by ACAPO, presented by LIUNA. LIUNA Local 183, feel the power. I just started my training and I am LIUNA. Pois, meus amigos, então vamos dar a início, portanto, à segunda parte, aonde nós iremos falar, portanto, sobre o Caraçaga. Caraçaga é um evento multicultural organizado por várias étnicas aqui no Canadá e principalmente na província de Ontário e, portanto, aqueles grupos étnicos, todos eles têm o seu pavilhão aonde mostram a cultura, desenvolvem a cultura, a história, a gastronomia, tudo o que tem a ver com o país deles. A mesma coisa aconteceu, portanto, no Mississauga Club, o fim de semana passado. Foi extraordinário o trabalho que eles fizeram. Parabéns ao Jorge Marcelo, ao vice-presidente Ricardo, à Angie Câmara, ao André, todos eles da direção fizeram um trabalho excelente. E depois ouçam a entrevista daqueles que eles têm a dizer. Está bem? Bem, o theme do Caraçaga deste ano, como podem ver atrás de nós, é a World Cup. E quando entrarem dentro do pavilhão vão ver que tem muitas camisolas de todas as equipas portuguesas e algumas talvez do Canadá. E pronto, é o que estamos a fazer este ano para a Caraçaga. Hoje é o Festival Cultural, que é sexta-feira, e depois no sábado e domingo é a Caraçaga, que é a mesma coisa. São 3 dias então, começando na sexta-feira, sábado e domingo. Exatamente, portanto... Sexta-feira, pronto, primeiro sexta-feira não é o Caraçaga, oficialmente não é sábado e domingo, mas as expectativas é que vamos ter as casas cheias, como temos todos os anos. Este fim de semana vai estar chuvoso, não sabemos se é bom ou mau, como temos o pavilhão dentro, se calhar vai ser bom, parece muita malta, vamos lá ver, mas normalmente temos sempre a casa cheia. Sim. Casa cheia. Já o ano passado foi a mesma coisa, cada vez que aqui venho é sempre casa cheia e muita alegria. Ricardo, tens alguma coisa para dizer assim especial acerca do pavilhão desta vez? Não, é só mesmo o campeonato do mundo. Este ano temos artistas de Portugal, temos 2, com sorte. Temos o Luís Martelo, que é um trompete de Portugal, muito bom, faz um muito bom trabalho. E depois temos a Liliana Oliveira, que canta desgarrada e canta as canções da concertina, que é o que a gente gosta para dançar e para animar a festa. Apesar disto tudo, claro que temos a nossa grande gastronomia, temos os nossos vinhos portugueses e sempre a promover a cultura portuguesa. E a gastronomia, vamos experimentar a gastronomia hoje? Vamos, sim senhora, hoje, amanhã e depois. Exato. As expectativas são sempre mais, nós queremos mais e mais e mais para divulgar a nossa cultura, as nossas tradições, o nosso folclore, e é isso que nós esperamos, vamos fazer.
E o grupo, portanto, folclórico daqui, quando é que vai atuar? Hoje, sexta-feira, vai atuar também? Hoje o nosso grupo juvenil atua às 8 da noite. Amanhã o adulto atua às 5 da tarde. Não, desculpa lá. Às 8 da noite e no domingo às 5 da tarde. E não só somos nós, temos vários ranchos que vão atuar neste evento. São muitos ranchos, ok. Muito obrigado, Angie. Votos de muito sucesso nestes 3 dias. Vocês vão se cansar de certo. É muito cansativo, mas é muito gratificante, porque nós andamos aqui estes 3 dias. A gente costuma dizer que anda por gosto, não cansa. E pronto, e vamos fazer o melhor para este fim de semana ser um sucesso mais do que o ano passado. Mais nada. Já o ano passado tivemos cá também e foi excelente. E é a continuação da excelência do programa aqui do Caraçaga, no Clube Português de Mississauga. Obrigado e não esquecer, obrigado pela sua presença, que é sempre bom a gente ver as nossas pessoas que conhecemos e que nos... Claro, antes de mais quero só começar por dizer que este evento do Caraçaga, que também é bem recebido aqui no PCCM, e como sempre o PCCM faz uma grande organização aqui, está tudo perfeito, música, tudo, e estamos aqui também com a nossa empresa, em que tratamos de assuntos tanto de Portugal, como também imigração aqui no Canadá, e fazemos o link entre Portugal e o Canadá e todos os assuntos que as pessoas possam poder e tiverem necessidade. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por estarem aqui a apresentar a nossa comunidade, o que nós somos. São atualmente 9 horas da noite, abrimos praticamente há 2 horas atrás e eu posso dizer, em 2 horas vendemos, o nosso robalo está vendido, já não há mais robalo, o bacalhau também está a acabar. Isto tem sido mesmo uma noite, um princípio de uma noite, um princípio de um Caraçaga totalmente diferente daquilo que temos passado os anos inteiros. Claro, é a maior privilégio para mim, a maior loucura, o maior prazer que eu tenho é ver uma casa destas e ver amigos, familiares aqui que infelizmente só vem cá uma vez também, por de vez em quando, mas tudo. Isto é o princípio, os outros dias a seguir vai ser pior, mas estamos preparados para isso, estamos prontos para isso e venham eles quando há vontade, quando há carinho, há vontade, eu sempre digo, quando a gente corre por gosto não cansa, e este evento é um deles, é um daqueles eventos que nós mentalmente preparamos-nos para isso mesmo e é claro, o princípio de hoje está aqui para quem quiser ver. Porque não haja dúvida que dá muito trabalho, mas quem corre por gosto não cansa. E que leva os 3 dias ali, 3 dias exaustivos. A gastronomia, olha, para vos dizer, comi um bacalhau como nunca tinha comido na minha vida. Uma posta de bacalhau com batatas à burro, com salada. Foi uma categoria extraordinário mesmo, da maneira como se foi servido. E o preço também não foi caro, mas foi muito acessível. O vinho também, de maneira que foi uma noite ali extraordinária, que eu mais a minha esposa, com a casa cheia, obviamente. E, portanto, Caraçaga, parabéns, Jorge Marcelo, a todos vocês, que fizeram um trabalho excelente. Fazem-me lembrar quando eu fazia também o Carabrama aqui em Brampton. E aparentemente este ano também vai acontecer no mês de julho, mas depois iremos falar mais sobre isso lá mais para diante. Falamos também na ACAP, na parada, que vai ser dia 13 de junho do mês que vem. Celebrações do Dia de Portugal, da Lusofonia, portanto, patrocinada pelo local 183, de Laiuna, de maneira que parabéns àquele local, está sempre... Olha, sabem uma coisa? O executivo da local 183 e do OPDC sabe qual é o lugar que eles deviam estar nesta vida? Era um lugar em Ottawa, portanto, a governar o Canadá para ver se não havia tantas tristezas como há neste momento. São um grupo extraordinário do OPDC, do Executivo, do local 183, um grupo extraordinário
que realmente estão a fazer o bem para os seus membros, estão a cuidar deles, com boas pensões, com bons ordenados, com bons benefícios. E então nas instalações novas é extraordinário o que eles ali fazem para os seus membros. De maneira que, parabéns ao Local 183, Laiuna, parabéns, ao PDC, parabéns pelo trabalho que estão a fazer na comunidade e para com os seus membros, que há à volta de 60 a 70 mil já, se não me engano. De maneira que estão a trabalhar no caminho certo, estão a trabalhar bem. Isso é que é importante e é o que nós queremos, é isso mesmo. Que façam um bom trabalho, que tomem conta dos seus membros e que façam o melhor possível para eles. Se calhar aquela unidade nova, portanto, o edifício novo, se calhar vai ter mais acomodações para tratar dos doentes do que se calhar num hospital. Iremos depois desenvolver um dia, fazer uma visita às instalações novas, quando estiverem praticamente completas, para que nós possamos trazer a vocês o trabalho excelente que aquele executivo está a fazer. Local 183, ao PDC, parabéns, Jacques, Nelson, Luís, todos vocês, um grande abraço, porque assim é que se trabalha. Agora, e também, já agora, também quero convidar vocês, como há pouco disse, mesmo que não sejam ex-combatentes, os ex-combatentes irão estar presentes, portanto, naquela parada, no dia 13. Eu gostava de convidar todos os militares portugueses para estarem presentes, para irem connosco a marchar. E aos familiares que tiveram, portanto, ex-militares que já faleceram, ex-combatentes que faleceram, portugueses, por favor, venham, associem-se a nós para honrar os seus entes queridos, já falecidos. Portanto, aos que estão vivos, por favor, apareçam, façam parte da nossa parada, que vai ser muito interessante. É sempre muita alegria ali, muita música, e a gente vai ali para controlar, e depois esquerda-direita, lá está o Manel Alexandre para comandar todos vocês. Por isso, apareçam, façam parte da nossa parada, dos ex-combatentes, dos veteranos portugueses da província de Ontário, e se tiverem alguma dúvida, podem telefonar para o Tony Letra, 416 876, não, desculpem, 416-841-1676. 416-841-1676. Ou então para o Manuel Alexandre, manuel-rojas.com. Ou manuel.rojas.com. Ou então pelo meu telemóvel, 905-586-9954. 905-586-9954. Agora, aqui em Brampton, nesta cidade, onde existem supostamente à volta de 70 mil portugueses, ou de língua portuguesa, nós sabemos que muitos já estão a afastar desta cidade, mas ainda cá há muitos, mesmo assim, vai haver este grande festival, já está realizado há vários anos, tem tido um grande sucesso, e aparentemente o tempo também vai estar bom para a semana que vem. É, portanto, sexta-feira, eu vou ler aqui um bocadinho do que vai acontecer no dia 29 de maio, que é uma sexta-feira. Às 5 horas da tarde, no dia 29, vai haver, portanto, às 5 horas da tarde, música com os Sounds and Lights do Nahik Productions. Às 6 horas, Lídia Souza. Às 6h45, o duo Daniela e Tânia, portanto, cantores. Às 7h30, Rony Melo, vindo da Madeira. Alô, Madeira, aí vai o Rony Melo, vindo da Madeira. Às 8h30, Karma Banda, uma boa banda portuguesa. Dá para a gente dançar um bocado, para se distrair e ouvir a música e falar uns com os outros, se não quiser dançar. E depois, no sábado, vejamos que às 11 horas da manhã, aqui na cidade de Brampton, na Câmara de Brampton, na Içar da Bandeira, às 11 da manhã, à 1h30 começa a atuar os ranchos, as tricanas. Às 2 horas, outro rancho, que é Ranchos e Províncias e Ilhas. Às 2h30, Rancho Folclórico da Nazaré, um dos meus favoritos também. Às 3h30, Rancho Associação Imigrantes de Barcelos. E depois começa o cantor César Russo, um grande cantor também. Às 4h30, o grupo folclórico de Chatham, que é à volta de 2h30, vem atuar aqui à cidade de Brampton. Alô, Chatham, um grande abraço daqui da linda cidade de Brampton. Às 5h30 vão ter a Gabriela Pereira, vinda de Montreal. Olá lá, uma cantora também de Montreal. Muitos parabéns. Às 6 horas, o Eric Souza e Tony Michael,
vindos de Montreal novamente. Olha, aí está outros de Montreal que estão a tentar invadir a cidade de Brampton, já estou a ver. Entretanto, às 7 horas, a grande artista que já faz atuações para mim, para a comunidade, e para mim também, nos eventos que eu tenho, portanto, organizado, já desde assim pequenita. Ela agora está uma senhora alta e lindíssima. Jéssica Amara, às 7 horas, no sábado, uma grande exibição, uma grande cantora. Depois, às 8, é o Zé Amaro, vindo de Portugal. Portanto, temos da Madeira, temos portanto, de Montreal, do continente, tenho a impressão que também há, que já vamos ler. Há um bocadinho de todo lado para agradar a todos vocês. Portanto, e depois, acaba às 8 horas, a noite vai com o Zé Mário, vindo de Portugal, ou Zé Amaro, desculpe, José Amário, Maro, vindo de Portugal. No domingo, a festa, novamente ao meio-dia, é o Sounds Good on Lights, na IC Productions. À 1 hora, a Associação Cultural do Minho. À 1h30, Rancho Casa da Madeira. Às 2 horas, Rancho Ribatejano de Toronto. Às 2h30, Arsenal do Minho e Bombos. Às 3 horas, Bailinho do Rabo do Peixe. Vai ser interessante. Às 3h45, Mário Marim, também um bom cantor. Tem canções muito lindas também. Anda sempre a tocar nos rádios portugueses, no CIRV, no China, no Sounds Good também. O nosso amigo António Silva Brito. Também toca muita música dele e nós gostamos de ouvir. Às 4h30, o Júlio Lourenço, vindo de Montreal. Às 5 horas, o Décio Gonçalves, um madeirense também, um bom cantor. Às 5h30, o Carlos Borges, também um bom cantor também, um excelente cantor. Ele, o outro senhor que toca com ele, o Joe. Bons cantores também. Às 6h15, Ronnie Mel, vindo da Madeira. E às 7 horas, para finalizar, fecha com o Zé Amaro, vindo de Portugal. Meus amigos, isto é, portanto, o mapa, é, portanto, o que a gente vai fazer, o que se vai organizar para a semana que vem, no sexta, sábado e domingo. Se você mora aqui perto de Brampton, pois faça parte desta grande festa, portanto, que é um festival folclórico, gastronomia, artesanato também, entretenimento para crianças. A entrada é gratuita e muitas atuações musicais. Posso dizer também que este Lusofonia é patrocinado pelo Downtown Brampton, a cidade de Brampton, Correio da Manhã, nosso amigo Correio da Manhã, o jornal e a televisão, Correio da Manhã. A Liuna patrocinam tudo. O PDC, Liuna também, local 183, e Liuna, local 506. Depois temos o Nike Productions, o Tavra Foods e o Sensor Group são os patrocinadores desta grande festa chamada Festa da Lusofonia, que é o 7º aniversário desta grande festa com grande êxito. Pois eu já fui a várias e realmente é extraordinário que ali apresentam. Meus amigos, compareçam para o fim de semana que vem aqui na nossa linda cidade de Brampton, que vai estar cheia de alegria, pelo menos para a comunidade portuguesa e não só. Ora bem, falámos há pouco e íamos desenvolver os temas sobre aqui no Canadá e vou referir, por exemplo, mais aqui neste momento. A semana passada foram apanhados 17 indivíduos, reparem, todos eles da Índia. São indianos. 17 jovens estudantes internacionais envolvidos em crime. O que é este envolvido em crime? Que tipo de crime? É, por exemplo, roubo de carros de alta classe? É extorsão nas pessoas que têm negócio aqui no Canadá? Vão às pessoas, exigem um determinado dinheiro para que possam sustentar, portanto, esta malignidade toda, esta criminalidade toda, e também, portanto, apertar os negociantes, e às vezes, coitado, sabe-se lá se eles podem ou não pagar. Mas, meus amigos, isto é ilegal aqui no Canadá. Isto é o que se chama extorsão. É um género de máfia. E sabem uma coisa, isto é tudo telecomandado, aparentemente, diretamente da Índia,
E como os jovens estudantes não têm dinheiro, então envolvem-se em crime. Mas, felizmente, já foram apanhados. 17 deles foram apanhados pela polícia daqui no Peel Village, no Peel Center. Foram apanhados pela polícia e agora vão ir ao tribunal a serem julgados. Reparem que destes 17 é tudo da Índia, meus amigos. Não há cá... É tudo da Índia. Estudantes internacionais envolvidos em crime, em grande crime. E depois há aquelas invasões às casas, também, à meia-noite, às 3 da manhã, pessoas envolvidas neste crime. Portanto, isto é inadmissível num país chamado Canadá. O nosso Mayor de Brampton, portanto, o Presidente da Câmara de Brampton, me disse muito bem que deviam ser deportados imediatamente. Primeiro, somente dois têm residência permanente. De qualquer forma, cometem crimes, imediatamente deportados. Os outros 15, imediatamente deportados, nem sequer deixava ir-los a tribunal. O que é que acontece se eles forem a tribunal aqui no Canadá, meus amigos? Como? Vamos primeiro anunciar aqui uma coisa, já disse várias vezes, mas vamos repetir o seguinte. A maioria dos juízes aqui do Canadá inteiro, pelo Canadá, foram apontados, não são eleitos, foram apontados pelo o homem que quis destruir esta nação, o Justin Trudeau. Ele apontou muitos juízes, o número que eu ouvi ultimamente, 800. Mas, pelo menos 80 eu sei que ele apontou. E com a mesma ideologia woke, com a mesma ideologia esquerdista, com a mesma ideologia que não tem direito de viver aqui no Canadá. Isto é um país democrata, é um país de respeito, mas infelizmente estes juízes não têm juízo nenhum. Eu vou elaborar mais. E porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque se estes criminosos forem a tribunal, meus amigos, o juiz, em geral, dá 2 anos de cadeia menos um dia, que é para não perder o direito de pedirem a residência canadiana, a residência permanente, e depois o Canadian Citizenship. Vejam lá, na barafunda que nós estamos envolvidos, aqui por causa dos juízes não terem juízo nenhum. Mas, amigos, isto é assim. É o common sense que tem que prevalecer. O senso comum tem que prevalecer em qualquer país. Não é só aqui no Canadá. E o que está a acontecer aqui no Canadá, esse common sense, o senso comum, não existe no meio político, nem no meio dos juízes agora. E então, com aquela ideologia woke, como os juízes têm, realmente estão a destruir o sistema jurídico aqui no Canadá. Imaginem estes 17 criminosos irem a tribunal e o juiz dizer, tenho pena de vocês querem ser canadianos, damos menos um dia, que é para vocês terem a possibilidade para ficarem cá no Canadá. Meus amigos, eu não os quero cá. O nosso Presidente da Câmara também não os quer cá. 50 ou 90, eu diria que 100% dos canadianos não querem estes criminosos no meio de nós. Rua com eles. Não têm o direito de estarem aqui a respirar o mesmo ar que nós. São criminosos, embora daqui para fora, quanto mais rápido, melhor. Mas depois iremos dar... Aliás, no dia 18, estou à espera que o Patrick Brown diga que sim, que pode cá vir, que é, portanto, o Mayor, ou seja, o Presidente da Câmara, a vir aqui à entrevista, falarmos um bocadinho sobre esses criminosos também e falar sobre a cidade de Brampton, pois vai haver eleições este ano e é bom que a gente tenha cá o nosso Presidente da Câmara aqui da cidade a falar um bocadinho connosco. Portanto, isto é a parte que eu queria falar com vocês acerca do crime, meus amigos. Isto é inadmissível aqui no Canadá. É inadmissível os juízes a não terem juízo. E falando disso também, o nosso Premier aqui da província, o Doug Ford, 2 coisas boas que ele fez esta semana, excelentes. E por causa daquilo que ele disse, em frente ao Primeiro-Ministro do Canadá e em frente à Ministra do Canadá, a Ministra Melanie Joly, a Ministra da Indústria do Canadá. Aquilo que ele disse numa press conference em Sudbury, numa conferência de imprensa em Sudbury,
Meus amigos, aquilo é um homem que de vez em quando diz as realidades como são. Uma delas disse ao Primeiro-Ministro para acabar com o projeto de comprar as armas a pessoas que têm licenças. Para não tirar as armas às pessoas, não vendam as armas, as pessoas só deviam todas elas ter as armas em casa para se poderem defender. E então o Doug Ford fez o apelo aos habitantes de Sudbury para não venderem, para não darem as pistolas para trás para o governo. E o Doug Ford disse ao Mark Carney, disse assim, aquele dinheiro que estás a gastar ao buyback program, comprar as pistolas para trás, é a perca de dinheiro que estás a fazer nada. Já o Ontário, portanto, não colaborou com isso. A província de Alberta também não. E a província de Saskatchewan também não. Os polícias também nem querem colaborar, nem querem ir à casa de ninguém a dizer para dar as pistolas para trás. As pessoas têm que ter pistolas em casa para se defender. Pelo menos em sítios remotos e mesmo dentro das cidades também. Todos nós devíamos ter armas em casa. Porque quando eles sabem que a gente tem armas em casa, ou que não vão ser roubadas. Você sabe que nos Estados Unidos da América, os estados que têm pistolas, há estados que, portanto, até nas caminhões ou nas caminhonetes, têm pistolas lá assim ao grande. Não, você pensa que há alguém que os vai roubar ou atacar? Não. É onde há menos crime, meus amigos. Porquê? Porque sabem que pode haver algo que os pode prejudicar. Você vai fazer mal, pode ser limpo. Eu estou de acordo com isso. Então, esta foi uma grande notícia que o nosso Primeiro da província de Ontário deu um recado ao governo provincial. Eles nunca estavam à espera de receber aquela bofetada, porque eles são amigos, mas foi uma bofetada bem dada. O governo federal que pare de gastar bilhões de dólares naquele programa que não estão a ajudar ninguém. Número 2. Há um grande projeto numa cidade chamada Waterloo. É à volta de 1h30 daqui da nossa casa, do nosso Brampton. Uma hora e meia. E aquela cidade é uma cidade onde há as melhores universidades. São das melhores universidades da Norte América. Se formos a fazer um apanhado das universidades todas pelo mundo, aquela está arranca no top 20. De maneira que é uma universidade, uma zona, portanto, com muitas universidades, engenharias, de tudo eletrónico, de AIs, ou inteligência artificial, de tudo ali você encontra. Foi onde o BlackBerry foi desenhado. E um dos problemas do BlackBerry foi exatamente o BlackBerry, depois de desenhar, depois de inventar o BlackBerry, ele foi fazer a produção para a China e foi o acabamento do BlackBerry. Os chineses copiam tudo e depois melhoram um bocadinho mais. Foi o que aconteceu com o BlackBerry, a dar bancarrota, acabar. E foi pena. Isto foi invenção canadiana. A mesma coisa com o Nortel, muita gente ainda reconhece isso. Foi uma grande empresa canadiana a nível mundial, foi derrubada pelos chineses por causa da espionagem. Pois, amigo, isto é a realidade, não estou a mentir. E então, nessa grande cidade chamada Waterloo, há um grande projeto de habitação, há um grande projeto de trânsito. E, portanto, eles queriam fazer um hub. O hub é um centro, portanto, de informação para tudo, quase para aquela cidade. E esse hub é exatamente para portanto, os transportes públicos se juntaram e outros escritórios ali, tudo junto num edifício bastante grande. Acontece que o sem-abrigo tem lá umas tendas. E então, o Doug Ford, o nosso primeiro da província, foi inaugurar aquele terreno com mais outros membros do governo dele e não pôde pôr a pá no chão para abrir, para dar início à construção, porque havia acampamento. Pois, meus amigos, não sei quantas tendas lá havia, não devia ser muitas, que aqui o frio não deixa muita gente a acampar, mas o que é certo é verdade. Por causa daquelas tendas, este grande projeto de bilhões de dólares não teve início. E foi quando o Doug Ford perguntou porquê. E eles disseram que tinham uma ordem do juiz, o senhor juiz Martins, deixem-me ver exatamente o nome dele, o senhor Gibson,
que o juiz, sem juízo, portanto, Gibson, ele disse que não podiam dar início à obra porque tem que arranjar outro acampamento, tem lá homeless people, tem lá as pessoas sem abrigo a acampar e então não podiam fazer nada lá. O nosso primeiro da província disse que aquele juiz não deve estar bom da cabeça. Desde quando o homem que não é eleito, mas sim apontado pelo partido, pelo Justin Trudeau, desde quando? Desde quando é que ele chega àquela situação de parar projetos por alguém que foram apontados, neste caso pelo Premier Doug Ford? Isto é as calamidades que estão a passar aqui no Canadá. Meus amigos, a gente vai fazer um pequeno comercial e voltamos já, está bem? Até já. This public service announcement is brought to you by Maya and Associates and Liuna Local 506. Feel the power. Look, sisters, like my excavator. So cool. Nice. Hey guys, are we ready to order? Okay. What do you have? And for me, it's a classic Joe's Buddha, please. Daddy, can I go to the washroom? Just a second. Daddy, can I go to the The washroom? washroom's right there, down to the left. Yes, you can go. That's good. You're the one that rescued? Yeah. Thank you very much for your bravery. Olha, vamos aqui novamente a dar início a outra edição, que é o seguinte. Duas companhias aqui da cidade onde eu moro, cirúrgicas, quero dizer, duas companhias de ferro, foram multadas com 26 milhões de dólares. Sabem porquê? Porque quando eles exportam material para a América, tem que ser material feito aqui no Canadá. Entretanto, descobriram, seja ferro ou alumínio, descobriram na América que aquele ferro tinha sido feito na China e tinha sido feito na Indonésia. Essas duas companhias de cirúrgica pagaram, vão ter que pagar, aliás, 26 milhões de dólares. Estas companhias querem tentar enganar as companhias siderúrgicas querem tentar enganar os Estados Unidos da América e é de lembrar uma coisa. O Donald J. Trump pôs as tarifas e o nosso Primeiro-Ministro não quer ir, portanto, a falar sobre as tarifas. Neste momento está na América, está em Nova Iorque a tentar arranjar investidores para o Canadá. Quem é que vai investir aqui? Você está a brincar. Ele está a arranjar investidores, mas é para o Brookfield Corporation, não é para o Canadá. Se fosse para o Canadá, já tinha dado projeto, já tinha dado início a muitos projetos que o Canadá precisa. E já agora que estamos a falar no Mark Carney, meus amigos, você sabe que é o homem fininho, é o homem magrito. Você sabe quanto é que aquele homem gasta em 3 voos que já fez agora, ultimamente? Só em comida nos aviões. Você sabe quanto é que a companhia dele, ele, e se calhar lá 2 ou 3 que levam, ou mais alguns que levam,
Vocês sabem quanto é que gastaram em 3 voos? 195 mil dólares. Isto é inadmissível. É inadmissível. Em 3 voos, aquele homem gastar somente em comida, não estou a falar nos voos, somente em comida nos aviões, 195 mil dólares. Isto é falta de respeito ao contribuinte? É falta de respeito aos canadianos? E falámos nisto também no FPTV, porque toda a gente tem que saber o que está a passar com este governo liberal, que se sentem, portanto, têm o direito a fazer tudo e a gastar aquilo que querem e não interessa o canadiano. Não interessa as misérias que temos aqui no Canadá. Não interessa o custo de vida. Quer dizer, isto são coisas que deixam uma pessoa triste. Reparem, uma pessoa mesmo que queira às vezes dar um bocadinho de apoio ao governo liberal em Ottawa, não consegue, meus amigos. É só misérias, é só tristezas atrás de tristezas. Lacúnias atrás de lacúnias. Para a semana que vem vou falar um bocadinho, portanto, de Alberta, que é uma província de Ontário, tem à volta de 5 milhões de habitantes, é a província mais rica em produtos naturais. Irei falar sobre a independência ou não e, portanto, fazer uns comentários novamente, que é para o mundo saber o que se passa aqui com o nosso Primeiro-Ministro. Ou ele fez um speech, fez uma palestra muito linda em Suíça-Landa, em Davos. Sim, as palestras é só palavras, meus amigos. Aquilo foram palavras escritas por alguém, não foi por ele, para já. A mesma coisa que o Justin Trudeau foi convidado para falar numa assembleia na Austrália às senhoras. Aquilo foi uma miséria, aquele homem. Porquê? Porque não teve ninguém para escrever a palestra para ele, como tinha em Ottawa. Mas agora o Mark Carney está numa situação totalmente diferente e realmente vai-nos deixar, meus amigos, vai deixar o Canadá em muito. Vocês sabem que o ano passado, à volta de 70 mil pessoas deixaram o Canadá e 92% eram pessoas com grandes profissões, que foram para a América, com bons ordenados, e não havia esta burocracia toda aqui. De maneira que, e é pena, e depois também as afirmações que o nosso Primeiro-Ministro diz, assim sem mais nem menos. O Canadá, as pessoas não podem reclamar muito que o Canadá é o que tem a gasolina mais barata do mundo. Aquele homem não sabe que no mundo existem 177 países e que nós estamos em 85 lugares. Ainda a América está a vender a gasolina mais barata, muito mais barata que nós aqui no Canadá. E aquele homem, na conferência de imprensa, não houve jornalista nenhum que tivesse cojones para perguntar àquele homem se aquilo era verdade, ou dizer que aquilo era totalmente mentira. Como é que ele podia fazer afirmações desta forma se são totalmente mentira? Isto é, meus amigos, isto é admissível. Falar desta forma, meus amigos, politicamente, por vezes não é fácil porque nós temos que fazer o research. Mas o Manuel Alexandre gosta de falar nisto, gosta de trazer à vossa atenção e portanto, gosto de falar nisto e gosto imenso e é bom que vocês pelo mundo inteiro saibam o que está a passar aqui no Canadá. Muita gente não pode ler os jornais canadianos, não é preciso, mas eu leio-os para vocês, de maneira que não se podem, portanto, estar preocupados muito. Olha, uma outra parte, e se calhar iremos finalizar com este pensamento do dia, e depois iremos à entrevista com o nosso amigo consultor financeiro, Pedro Maia. Ele já está quase pronto, de maneira que o nosso amigo Pedro Maia, toda a gente sabe, tem aqui uma programação mensalmente, uma pessoa que eu gosto imenso de lidar com ele, pois o homem que faz ascenso, o homem que realmente aumenta o nosso dinheiro, não diminui, aumenta o nosso dinheiro, ele dá as melhores informações para que a pessoa possa estar informada nos investimentos, seja TSFAs, seja em seguros, seja, portanto, em RRSPs, tudo isso ele está bem informado, seja em seguros, a Critical Illness, seguros de doença crítica, tudo isso o nosso amigo Pedro Maia fala e dá a conhecer a vocês. Ele também tem um programa diário na China, às 5 da manhã, eu ainda às 5 da manhã estou a dormir ainda em geral, mas ele às 5 da manhã já está a fazer programação
portanto, na China, na Radio China, e depois novamente às 9 da manhã, de maneira que ele está aí uma vez por mês, portanto, a primeira e quinta-feira de cada mês, também a dar informações sobre investimentos e sobre o mercado canadiano. Isso é importante, nós sabemos. Pelo menos para mim é importante. Olha, como outra parte que achei interessante, foi a inteligência artificial e o Papa Leão XIV, a chamar a atenção ao mundo os efeitos que podem acontecer, as malícias que podem acontecer usando inteligência artificial. Se é usado para o bem, muito bem, mas nós sabemos que no meio disto tudo há sempre quem vá usar para o mal. De maneira que é triste, mas isto são realidades. E então, o Papa, que realmente está dentro do assunto, e ele disse que, por favor, conservem o olho, conservem, ponham um bocadinho de common sense, ou senso comum, nas pessoas que estão a trabalhar na inteligência artificial. Em inglês é o AI, Artificial Intelligence. E eu acho bem que ele, portanto, chama a atenção que o Papa, porque isso realmente é considerações que todos nós temos a ter e devemos pensar duas vezes. Também, já agora, e parabéns também ao Papa por ter pronunciado que está contra e a chamar um alerta aos governos e ao mundo inteiro. Aqui no Canadá, a lei C-22 foi passada na House of Commons. A lei C-22, meus amigos, é o que os comunistas usam para conseguirem travar, para conseguirem espionar, para conseguirem saber exatamente o que está a passar, quem está a dizer o quê, e é o que está a acontecer aqui no Canadá. A lei C-22 ainda não foi passada pelo Senado, mas infelizmente o Senado é quase todo liberal, de maneira que o mais certo é ir passar. E entretanto, meus amigos, a vigilância, eu vou ler aqui um artigo que diz assim: o C-22 alerta canadianos sobre a vigilância em massa. Outra grande empresa de tecnologia está-se opondo publicamente à lei da vigilância. O governo liberal, o projeto da lei C-22, o Google afirma que o projeto de lei C-22 dos liberais criaram uma infraestrutura de vigilância. O projeto C-22 dos liberais criaria uma infraestrutura de vigilância que poderia fornecer mais material para interferência estrangeira e diminuir a segurança geral do dia-a-dia do usuário, criando backdoors que criariam a criptografia de ponta a ponta. O que isto quer dizer? Sistema como a Rússia tem, sistema ainda mais que a China tem, a saber o que é que os canadianos estão a fazer. E as razões que eles estão contra é que o Governo Federal quer que eles conservem durante um ano a data toda dos canadianos que usam, portanto, seja o Meta, seja o Google, seja outro app. Querem que eles conservem a direção, o e-mail, os telefones, e eles não querem ter nada disso. De maneira que o Governo está a entrar, e depois pensam estes advogados que dizem que isto não é certo o que eles estão a dizer, meus amigos, é 100%. Eu não confio em nenhuma lei passada pelo Partido Liberal. Em nenhuma lei. E agora veio dizer que tem que aumentar a eletricidade no Canadá. Meus amigos, isto quer dizer aumentar o grid. O grid é as linhas de transmissão de eletricidade. Sabe o que é que eles estão a dizer? Que não vão aumentar a eletricidade. Bom, eu não quero que os liberais metam o nariz em nada. Deixem o Canadá como está. Meus amigos, vamos ao comercial para depois entrarmos com o nosso amigo Pedro Maia. We built the past, we build the present, and we will build the future. From the ground up, through dedication, strength, and pride, we are the hands that shape our communities and power our cities forward. At the LiUNA Local 183 Headquarters and Training Center,
The future of the industry is built every single day. Behind every project is the strength of skilled union workers, where every generation is trained to lead the future of the industry. LiUNA, Local 183. Feel the power. This public service announcement is brought to you by Maya and Associates and LiUNA Local 183. Feel the power. Come on, buddy. Oh my gosh, are you guys okay? Yeah? Hang on. Give me 1 second. I'll be right back. Excuse me. Excuse me, look. Wait, what happened to my car? God, look at the damage. Kidding me? I have kids in the car. Will you take video this? Video this. Hey! Oh my God, my son! Shut up! Shut up! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Call the police! Call the police! Oh my God, my son! Oh my God! Olá, ora, boas-vindas. Então vamos aqui à nossa edição final, falar com o nosso amigo consultor Pedro Maya and Maya Associates. Pois um novo escritório está a abrir, não é verdade, Pedro? Uma nova localidade, que era o que eu queria dizer, está a acontecer com o nosso amigo Pedro Maya and Maya Associates. Pedro, primeiramente, obrigado para já por ser sponsor da nossa programação. Segundo, pelo excelente trabalho que estás a fazer com os meus investimentos. E terceiro, pelas tuas instalações novas, que de certo vamos ter a oportunidade de as ver. Não sei se vais ter, portanto, a oportunidade de mostrar os teus escritórios novos, mas já te digo uma coisa, esse símbolo que tens por trás de ti vale muito, meu caro amigo. Está muito Obrigado, lindo, vale Alexandre. muito. Obrigado, boa tarde a todos. Sim, primeiro peço desculpa pela maneira que eu estou vestido hoje, mas estamos a dar o dia todo aqui na limpeza e nas mudanças do novo escritório. Como você vê, esta entrada do nosso escritório ainda não tem a secretária principal porque ainda não chegou, vai chegar em breve, mas estamos aqui com muita euforia este fim de semana e iremos estar aqui o fim de semana todo para poder acabar esta transição das instalações antigas para as instalações novas, onde oficialmente iremos estar a partir de segunda-feira. Neste meio de fim de semana, lembrar também que no sábado estarei em Bradford. Estou-me a tentar dividir aqui um bocadinho entre tudo, mas com a equipa que eu tenho, facilmente será possível estar pronto para começar aqui na segunda-feira. Eu no sábado de manhã estarei em Bradford por causa de clientes, mas estamos muito felizes. É uma mudança que acontece derivado ao crescimento da cidade também, como a Alexandre sabe, a zona onde nós estamos vai ser, eventualmente no futuro, não agora, para condomínios, visto que o mercado imobiliário está da maneira que está, não irão começar as obras tão depressa, mas irá acontecer eventualmente. E então estamos aqui nas novas instalações, completamente aberto para toda a nossa comunidade que nos quer visitar. Se quiser podemos dar uma voltinha rápida. Sim, faz favor, seria ótimo. Sim, sim. O que estamos e o que estamos a fazer. Aqui será a sala das reuniões que iremos ter com os nossos clientes. A Dina quiser acompanhar, porque a Dina hoje é a Câmara Woman que está em carreira de andar comigo na Câmara. Temos aqui a sala de reuniões, como você vê, acabadinho, está fechado, foi acabado de limpar agora. Ainda não temos mobília, ainda não temos nada, até para chegar nas próximas horas. Estamos muito felizes com o trabalho que é o sonho de mudarmos para umas instalações novas e para estarmos ainda mais presente com a nossa comunidade, com o crescimento que temos tido. Sem dúvida. Entramos aqui por este corredor, Manuel Alexandre, e vamos entrar aqui então no corredor oficial do nosso escritório. Oh, comprido! Onde temos os vários escritórios de todos os membros da nossa equipa. Temos 2 salas de reuniões neste escritório.
Mas eu tenho que agradecer à Dina e a toda a equipa, porque foi a Dina que fez isto tudo, foi a Dina que fez esta decoração toda, foi a Dina que fez este trabalho todo. Extraordinário, parabéns, Por isso, é nosso parabéns nome. para ela. E vamos convidar toda a comunidade para estar presente. Em breve vamos fazer um open house, em breve vamos querer toda a comunidade que nos venha visitar, com algumas surpresas para toda a comunidade. Vamos ter, posso estar aqui na sua, vamos ter um miminho, vamos chamar assim como o português diz, um miminho para todos os nossos amigos para a altura do Campeonato do Mundo. Oh, Para muito apoiar bem. a nossa seleção e fazer muito barulho com o que o Maia Sousa vai oferecer à nossa comunidade que nos vem visitar Ótimo, no dia ótimo, do nosso Pedro. open house, para apoiar a nossa comunidade Sim, sim. e para apoiarmos a nossa seleção. Eu aqui, Manuel Santos, só quero agradecer a si por todo o apoio que você deu, porque isto acontece também com as mãos do Manuel Alexandre, ok? Isto aqui acontece com as mãos do Manuel Alexandre, a nossa amizade de muitos anos, mas o seu apoio, acima de tudo, é daquelas coisas que nunca pode esquecer. Manuel Alexandre, E eu também não posso esquecer esquecer o bom trabalho que estás a fazer por mim. Obrigado. Eu conheci em 2007, se não me engano. À volta disso, Pedro. Se calhar já mais. Se calhar já mais um tempinho. Sim, 2006, 2007. E tem sido um prazer trabalhar consigo. Entretanto, Manuel Santos, rapidamente, antes de despedir também, porque é sempre bom trazer um bocado de conselho aos nossos clientes. Sim, sim. Nós estamos a ver os mercados a atingirem níveis recordes. Estamos a ver os mercados com ganhos acentuados depois da tensão geopolítica que começou com a guerra no Irão e com os Estados Unidos, com os receios todos que apareceram e os medos todos que as notícias nos venderam, vimos os mercados recuarem. Quase ao mesmo tempo do que aconteceu no ano anterior com as tarifas, foi um mês mais cedo, desta vez, mas toda aquela instabilidade que apareceu nos mercados, o preço do petróleo, o nervosismo das pessoas, a tensão que as pessoas ficaram a ver, as suas contas a terem uma retração, a terem uma desvalorização, ok? Porque na realidade as pessoas entram naquele pânico a dizer que eu perdi, desvalorizou, essa é a realidade, só perde se for levantar, que é a mesma coisa da sua casa, a sua casa de certeza absoluta hoje não vale o mesmo que valia em 2022. É verdade. Você não perdeu, a sua casa desvalorizou. Se você tiver que vender a sua casa, aí sim você perdeu. Perdeu sobre o valor que era em 2022, não quer dizer que perdeu sobre o ganho que você tenha, porque tem a casa há 10 ou 15 ou 20 anos. Essa é a realidade. E a mesma coisa que as suas contas de investimento, é certo que instabilidades políticas acontecem, instabilidades financeiras acontecem, riscos políticos ou geopolíticos acontecem e vão trazer instabilidade para os mercados. É como você trabalha com a sua conta está investida que o vai fazer ter resultados ou não. Porque se você entrar em pânico e fizer reações com o coração e não usar a cabeça, eventualmente vai se arrepender. Se uma pessoa viu o que aconteceu com esta tensão geopolítica, entrou em pânico passado uma semana ou duas depois da tensão geopolítica ter começado, retirou e agora está a ver as coisas a voltar e está a dizer agora eu quero voltar, já perdeu esta oportunidade que existiu agora aqui com esta recuperação que vimos nos mercados. Isto é muito importante termos estas considerações quando estamos a investir. Uma das partes que eu gosto, portanto, é quando tu referes e mencionas às pessoas e aconselhas as pessoas o facto de não reagirem rápido no mercado, para terem calma e, por vezes, deixarem essas dores de cabeça ao investidor como o Pedro Maia. E eu acho que isso é um dos grandes conselhos, Pedro, que tu continuas sempre a dar à comunidade. E eu gosto desse conselho. Mas nós temos que analisar o que está a acontecer. Esta é a realidade. Nós temos que analisar o que está a acontecer. Vou dar um exemplo ao Manuel Alexandre. 2008, a grande crise financeira da nossa história, era uma coisa completamente diferente. Nós não tínhamos exatamente a realidade e a compreensão exatamente do que era. Vimos um dos maiores bancos americanos encerrar e foi uma instabilidade que trouxe para os mercados e uma queda drástica dos mercados, com muitos a não saber exatamente o que era. Essa é a realidade das coisas. Covid, 2020, onde vimos a retração dos mercados, quando apareceu a palavra vacina ficou corrigida. Vamos voltar ainda a uma data mais próxima, que foi o ano passado com as tarifas com o Trump. Quando ele mudou de ideias outra vez, aconteceu. E vimos a reviravolta e vimos o ano ficar o ano da maneira que foi. E a mesma coisa agora com esta situação que tivemos sobre a instabilidade geopolítica. É certo, e esta é a verdade das coisas, as notícias não vendem a dizer que toda a gente se ama e toda a gente se dá bem e não há inimigos. Isso é verdade, Pedro, isso é verdade. Isso não acontece, essa é a verdade. Isso não acontece. E então,
o que vai vender é o que é mau. E então vão vender o que é terrível, porque é terrível. Guerra é terrível, não podemos esquecer Sem isso. dúvida. O que é terrível, o que é que está a acontecer, mas vão dramatizar mais do que é e vão ajustar as pessoas. E então, o Manuel Alexandre disse muito bem, deixar o trabalho para o consultor financeiro fazer essa decisão. Você deve ligar ao seu consultor financeiro, deve falar com ele e perguntar, olha, eu olhei para a minha conta, eu tive uma desvalorização de X. Porquê que eu tive essa desvalorização? Tenho que me preocupar? A desvalorização poderá ser ainda maior? Vai parar a alguma altura? Qual é a tua opinião? Porque você confiou no consultor financeiro quando investiu o dinheiro, teve uma razão para confiar nele. Então, de repente, deixou de confiar porque os mercados tiveram instabilidade, não é? Vou dar outra notícia, Manuel Alexandre. Eu ainda há pouco tempo tive uma conta que uma pessoa que se aproximou de mim queria a minha opinião e eu não conseguia compreender porque a pessoa me dizia que estava a ter a pessoa conta a desvalorizar na situação que nós estávamos. E eu, quando fui fazer a análise, vi a razão porque ele estava a fazer isso, da maneira que ele estava a investir. Por isso, é muito importante compreender como você está a investir. Eu peço às pessoas que nos avaliem pelas perdas, não pelos ganhos. Porque pelos ganhos somos todos maiores. Eu digo sempre aos nossos clientes, Isso é verdade, Pedro. pela perda que você tem e não pelo ganho que você tem. Porque se nós conseguimos controlar a perda e estamos preparados para quando os ganhos regressarem, porque é que você é de estar estressado? Mas nesta altura, onde estamos a ver os mercados a atingirem níveis recordes, você também deve ligar ao seu consultor financeiro e perguntar, olha, eu estou a ver a minha conta a retomar, eu estou a ver a minha conta com ganhos, mesmo que eu pensava. Será que eu devo analisar a minha situação e reestruturar estes ganhos que eu estou a ter para outra coisa? Será que eu devo fazer isso? Será importante, não é só quando você recebe o perder o dinheiro, deve fazer isso. Deve fazer isso a qualquer altura que você tenha dúvida, a qualquer altura que você tenha uma pergunta. Faça sempre essa pergunta, porque é muito importante você fazer essa pergunta, porque nos ganhos toda a gente é bonita, toda a gente é herói. É nas quedas que a gente quer que você analise e nos julgue que é quando podemos fazer essa situação. Por isso, falo com o seu consultor financeiro, informe-se, certifique-se que a conta está a trabalhar por si. Manuel Alexandre queria que eu falasse sobre os Tax Free Savings Accounts. Sim. Poderemos entrar em mais detalhe no próximo programa. Tá bem, mas o Tax Free Savings Account é o único veículo que te lhe dá acesso a poder investir, estar isento de imposto, poder levantar sem pagar imposto. Cuidado, tem limites de depósito, ok? Cuidado, tem limites de depósito, tem que fazer as contas. Cuidado com o número de Tax Free Savings Account que tem, porque há muita pessoa que pensa que existe o limite de depósito, mas se tiverem 4 ou 5 podem pôr o dinheiro que quiserem. Não, o limite de depósito aplica-se a todas as contas, ok? Ao total das contas, por isso é muito importante. Se você tem, eu gosto muito de usar exemplos, se você tem dinheiro parado, combinado aconteceu há pouco tempo, um senhor tinha o dinheiro parado numa conta bancária, onde, ao fazer uma pequena mudança, investir no Tax Free Savings Account, a rentabilizar, né? Ele agora está com um retorno e esse retorno está isento de imposto. Okay? Você pode levantar, ganha o espaço no ano a seguir outra vez, ganha o espaço que o governo lhe dá regularmente, por isso, informe-se que o Tax Free está a ser usado para si. Você tem dinheiro parado ou ganhar alguma rentabilidade, mas fora do Tax Free, se você ainda tem espaço para contribuir para ele, é um erro, porque você está a ser tributado nesse investimento que possa ter, enquanto se estivesse dentro do Tax Free, poderia estar completamente isento de imposto e deverá ser o dinheiro que você deve entrar quando precisar dele. Se tiver uma necessidade, pode levantar, não paga imposto, pode levantar, não paga penalidade, também tem que fazer essa pergunta, como é que o dinheiro vai investir sem penalidade, se quer mexer nele. Isso é muito, muito importante, por isso poderemos entrar em mais tarde no próximo programa sobre os Tax Free Savings Account, mas é muito importante. Pedro, para acabar, seria possível desvendares a direção daí do teu novo escritório? Aqui aos nossos ouvintes, ou ainda não? 2560 Matheson Boulevard East. Estamos a 3 minutos e meio do nosso escritório antigo, literalmente a 3 minutos e meio do nosso escritório antigo. Por isso é o 2560 Matheson Boulevard East. Estamos aqui pertinho. É só mais um bocadinho à frente. Estamos bem na esquina da Matheson e da Orbiter. Para quem conhece essa rua, não é muito longe da Dixie. Fazemos paralelamente com a Eglinton. Estamos na rua de trás da Eglinton. Estamos mesmo pertinho desta nova zona de onde os autocarros param, esta zona aqui de Mississauga, a entrada de Mississauga.
por isso também nos podem vir visitar de autocarro se quiserem. Por isso o convite fica aqui, em breve iremos anunciar na nossa Open House nas próximas semanas, onde teremos surpresas para toda a nossa comunidade, todos os nossos clientes, e também algo para poderem levar para celebrar a seleção, a nossa seleção. Vamos ver se é este ano, o último ano do Ronaldo, que a gente consegue finalmente levar, Vamos lá ver. como se diz na gíria, o caneco para casa. Eu gosto dessa definição, levar o caneco para casa, da taça. Meu amigo Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Eu achei muita piada, não vais a dizer. Muito obrigado por este bocadinho, Pedro. Continua a trabalhar. O número do telefone do Pedro Maia é o 416-419-5984. Só 416-419-5984. 416-419-5984. 416-419-5984. Meus amigos, Pedro, para acabar. Barão, Minuto. um obrigado a Go Live, um obrigado a Juliano, um obrigado ao Manuel Alexandre pela sua amizade, que é mais importante do que tudo. Um obrigado à comunidade portuguesa por todo o apoio que dão e por tudo que confiam em nós, porque sem a comunidade nós não podíamos estar aqui neste momento a celebrar esta nova abertura do nosso escritório. Há uns anos atrás eu ouvi um comentário de alguém que dizia o Pedro Maia não era ninguém sem equipa. O Ronaldo também não vai levar o caneco para casa se não tiver equipa com ele. É verdade. Vamos Portugal, vamos Portugal. Tchau, um abraço e até daqui a uma semanita, está bem? Na abertura, se Deus quiser, lá estaremos, obviamente. Ok? Tchau. Pois, meus amigos, chegamos assim à conversa com o nosso amigo Pedro Maia de Maia Associates. Vou repetir o número mais uma vez, 416-419-5984. Pois, se quiserem entrar em contato com o Pedro Maia, a Maia Investimentos tem, portanto, um bom consultor financeiro, pois façam isso e, além disso, agradeço imenso também o facto de patrocinar aqui a nossa programação do Go Live TV e tudo em Toronto e de Manuel Alexandre. Até para a semana, se Deus quiser. God bless everyone. Deus nos abençoe a todos. Tchau.